Estamos de volta com o nosso programa viversaude.tv. E o tema de hoje a ser debatido é hipertensão arterial. O nosso médico convidado, o Dr. Carlos Varela, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. E o Dr. Carlos Varela, ele é formado em Medicina pela Escola Paulista de Medicina, com especialização em cirurgia vascular e cirurgia endovascular, com título de especialista em cirurgia vascular e endovascular pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, membro efetivo da SBA-CV. Conosco o nosso médico consultor, o Dr. Mauro Coimbra. Como vai, Dr. Mauro? Olá, Ana, tudo bem? Prazer estar aqui de novo. Prazer é todo nosso. Então vamos às perguntas dos nossos internautas, porque eles têm muitas dúvidas a respeito desse tema, que é um tema preocupante, não é, doutor? É verdade. O que é a hipertensão arterial? Hipertensão arterial é uma doença crônica baseada em aumento dos níveis pressóricos do organismo. Eu vou dar um exemplo que facilita muito a compreensão de qualquer pessoa que está nos assistindo. Eu comparo a nossa circulação como um sistema de encanamento de uma casa, onde você tem uma bomba que você deve, então, essa bomba deve fazer uma força para levar o líquido até as torneiras. E existem os encanamentos que vão levar o líquido até as torneiras. E essas torneiras é que acabam jogando a água onde você necessita, no banheiro, na pia, nos locais que são necessários de você ter a água. Se a gente fizer uma comparação, essa bomba é o coração e os encanamentos seriam os nossos vasos sanguíneos, as artérias e as veias. E as torneiras seriam os locais de deságue onde você precisa mandar os nutrientes, tanto glicose como oxigênio, tudo que é importante para a nutrição do organismo. E o que acontece? Quando você tem uma alteração nesse sistema hidráulico, você pode ter um aumento da pressão. Por exemplo, se o coração bate com mais força, você está aumentando a pressão, ou seja, a bomba está atuando com mais força. Se você tem o encanamento até onde chega as torneiras, ele passa a ter um estreitamento desse encanamento, o sangue tem mais dificuldade em passar por esse encanamento. Com isso, você tem um aumento da pressão. Então, a hipertensão arterial é uma doença que pode ter várias causas, porém, é a mais frequente, o que a gente chama do termo hipertensão essencial, que ocorre a partir da 5ª década de vida, em que a pessoa tem uma tendência genética muito forte a desenvolver essa hipertensão arterial, porque ela pode ter uma alteração tanto na bomba, onde ela começa a ter que bater com mais força, ou, que é mais comum, uma alteração no encanamento, ou seja, os vasos sanguíneos que recebem aquele sangue passam a ter um fenômeno de vasoconstrição, uma dificuldade na passagem desse sangue, fazendo com que você tenha uma elevação dos níveis pressóricos. E essa elevação dos níveis pressóricos, a médio e longo prazo, por ser uma doença crônica, ou seja, não é uma doença que fica 1, 2 semanas e uma sinusite, é uma doença que te acompanha ao longo do tempo, ela vai, com o passar do tempo, causar repercussões no organismo. Porque você imagina que o encanamento ele está submetido a uma pressão maior. Se você deixar o encanamento não se preparar para isso, quanto maior a pressão, o encanamento pode romper. Então, o próprio vaso vai se moldando e criando características para que ele não rompa, que é o espessamento arterial. Por esse motivo, então, com o passar do tempo, você vai tendo repercussões nesses órgãos a longo prazo. Que nós vamos falou de veias e artérias, né? Eu gostaria que você esclarecesse ao nosso telespectador a diferença entre a veia e a artéria. Sim, Ana. A diferença é que, por definição, as artérias são os vasos que levam o sangue do coração para as extremidades. E as veias são os vasos que trazem o sangue do coração para as extremidades. Tem uma característica em que as artérias levam, na grande maioria das vezes, o sangue oxigenado, onde leva os nutrientes, oxigênio, glicose, e as veias são os vasos que trazem os metabólitos, as substâncias que já foram processadas pela célula e precisam ser recolhidas. Isso é trazido pelas veias até o coração, pulmão e outros órgãos necessários para eliminar esses metabólitos. Doutor Mauro, o que é necessário para prevenir, para que uma pessoa não desenvolva hipertensão? Então, como o Dr. Varela falou agora, o fator genético influi muito. Hoje, assim, em termos de genética, segundo pesquisas nos Estados Unidos, temos 12% de fator genético na longevidade.
Mas o mais importante é a alimentação, a pessoa tem que ter uma alimentação regrada, porque hoje aqui nós vemos crianças com quadro de hipertensão, crianças obesas, então essa obesidade... Crianças a partir de quantos anos? A partir de 1 ano, hoje você já tem crianças que estão com um sobrepeso absurdo, por causa da má alimentação. Já desenvolveram uma hipertensão? Pode hipertensão? Desenvolver ou não, isso ela vem desenvolvendo ao longo do tempo, mas provavelmente essa criança é um grande candidato a ter uma hipertensão grave lá na frente, precoce, bem antes do tempo que é normal pela genética, os 50 anos. Tanto que antigamente não era comum, eu tenho filhos, né? E assim, uma diferença grande até do meu filho caçula. E eu observo que antigamente, a diferença de hoje para antigamente é que ele não fazia uma medição da pressão no consultório. Hoje, a pediatra do meu filho mais novo faz todas as consultas. Seria por isso, doutor? Sim, justamente para já prevenir a patologia e não deixar ela se instalar para depois tomar uma providência. Mas eu passo ao Dr. Varela, ele pode, é a área dele, ele vai aprofundar para nós mais um pouquinho. Quais são os maiores riscos de uma pessoa hipertensa, doutor? Se a gente pensar no sistema hidráulico, fazendo essa comparação, a gente vai enumerar então os riscos baseados então nas partes do encanamento que nós havíamos comentado. Então, se eu tenho uma pressão aumentada e em termos de repercussão dos vasos cerebrais, esses vasos cerebrais podem ter espessamentos na tentativa de não romper. Mesmo assim, pode existir a ruptura de um vaso que causa um sangramento, um acidente vascular cerebral do tipo hemorrágico. Mesmo que ele não seja hemorrágico, em virtude dos espessamentos que levam com o passar do tempo, por formação de placas de gordura, aterosclerose, que é um fator que a hipertensão leva à ocorrência, pode causar também o acidente vascular cerebral do tipo isquêmico, por uma obstrução, uma falta de circulação sanguínea naquele determinado território. Se nós seguirmos então no caminho então do nosso encanamento, a carótida, que é um vaso que leva o sangue para o cérebro, também pode ter formação de placas de gordura, e essas placas, em virtude da hipertensão, que é um dos fatores de risco, pode fazer com que essas placas fragmentem e levem à obstrução de artérias no cérebro. Em relação ao coração, as artérias que levam sangue para o cérebro, que são as artérias, para o coração, que são as artérias coronárias, são também suscetíveis a terem obstruções. E essas obstruções são o infarto agudo do miocárdio, os quadros de angina que podem ocorrer, e um dos fatores principais é a hipertensão arterial. E se nós pensarmos nos vasos da parte periférica como um todo, a mesma forma que esse vaso ele pode submeter a um estreitamento, se ele tem uma pressão aumentada constantemente, ele tiver um fator genético também favorável, ele pode ter um adelgaçamento, um afrouxamento dessa parede, essa parede ficar enfraquecida e causar uma dilatação. E essa dilatação nós chamamos de aneurisma, onde ele pode existir na artéria do abdômen, na aorta do tórax, na aorta abdominal e nas artérias dos membros inferiores, e que podem levar a rupturas e obstruções desses vasos. Então, a doença, a hipertensão arterial, ela pode, por ser uma doença que leva a ser uma doença crônica, uma doença de longa duração, ela pode atacar constantemente o sistema vascular como um todo, principalmente o sistema arterial, e causar essas várias complicações que nós comentamos aqui brevemente. E quando você disse sobre as placas de gordura, seriam aquelas placas que são depositadas quando a pessoa normalmente tem um colesterol alto? Também. É o fenômeno que nós chamamos de aterosclerose. Mas hoje, cada vez mais se estuda, a gente vê que a aterosclerose não é um fenômeno puramente de deposição de placas de gordura nos vasos. Ele tem um componente que a gente chama de inflamação. Ou seja, se você fuma, se você tem diabetes, que é também um fator de risco muito grande, se você é sedentário, se você tem uma alimentação desregrada, onde você tem um acúmulo de ingestão de carboidratos em excesso, triglicérides, que são as nossas gorduras, onde elas têm uma deposição, esse conjunto de fatores associado a uma genética e associado também a um fenômeno que a gente chama de inflamação, que parece hoje, cada vez mais que a gente estuda, que é a base da formação das placas de gordura, existe então essa deposição, mas ele não é puramente um efeito de estoque de colesterol, estoque de gorduras. Ele também faz parte, mas não é o fator principal. E a gente sabe que a hipertensão arterial é um dos fatores que mais ajuda na formação das placas de gordura, as placas de colesterol
em qualquer território vascular, seja nas coronárias, não ao contrário. Muito interessante. Nós temos uma pergunta para o Dr. Mauro, de um internauta aqui em casa. Todos os que têm pressão alta são os mais velhos e mais gordos da família. É só velho e gordo que sofre dessa doença, doutor? Não, Ana Paula. Hoje em dia, a hipertensão ela comete várias faixas etárias. Como já foi citado no programa, ela, a partir dos 50 anos ela parece mais frequente, mas hoje, devido ao estilo de vida da população, devido à sobrecarga alimentar que nós temos muito frequente, da comida de baixa qualidade, você tem uma precocidade nesses processos aparecendo também em crianças e jovens. E a hipertensão mata? Pode matar. Então, não apenas pela doença em si, mas pelo acometimento dos órgãos que a hipertensão arterial leva com o passar do tempo. Então, a hipertensão arterial pode não matar diretamente, mas se ela causa um acidente vascular cerebral, pode matar. Se ela causa um infarto do miocárdio, pode matar. Se causa uma ruptura do aneurisma de aorta, por exemplo, pode matar. Então seria uma doença também silenciosa? A grande maioria dela é silenciosa. E isso é o que nós precisamos também explicar para as pessoas, porque às vezes as pessoas confundem, por exemplo, dizem, eu estou com dor de cabeça, posso estar com a pressão alta. Realmente, ela pode estar com dor de cabeça e medir tem a pressão alta, mas na cabeça dela, o que ela pensa? Eu só vou tomar o remédio da hipertensão quando eu estiver com dor de cabeça. Se eu não estou com dor de cabeça, eu não vou tomar o remédio, o que é o grande erro. Você justamente tem que manter sua pressão bem controlada para não ter os sintomas. E estatisticamente falando, em termos de sintomas, para todos os pacientes que têm hipertensão arterial, os sintomas só aparecem, em média, 11% de todos os pacientes que têm hipertensão, ou seja, a grande maioria da hipertensão arterial não mostra nenhum sintoma. A pessoa só vai saber a partir do momento que ela fizer medidas da pressão arterial, tanto que você não faz o diagnóstico com apenas uma medida. Você tem que pelo menos fazer de 2 a 3 medidas em períodos diferentes, geralmente nas mesmas condições, quem fuma não ter fumado pelo menos 30 minutos antes de medir a pressão arterial, não ter tomado café pelo menos 1 hora antes de medir a pressão, porque vários fatores podem interferir na medida. Então, para você ter um diagnóstico... Né, doutor? Não. Pois é, então aqui fica o recado para você, telespectador, você que já tem uma tendência, já tem uma predisposição genética, ou está sentindo alguns sintomas e acha que tem pressão alta, vá ao seu médico e verifique. E você, mamãe, não se esqueça, assim como o Dr. Mauro Coimbra citou, muitas crianças hoje em dia já estão tendo pressão alta, ok? Então eu quero agradecer a presença de vocês e vamos terminando, porque no próximo bloco eu entrevisto a doutora Amparo Fernandes. De volta com o nosso bloco Raio X Saúde, e só para lembrar você, telespectador, neste quadro nós temos 2 participantes, a doutora Lilian Guedes e o Ivan Dias. Estão todos sendo monitorados pela nossa equipe multidisciplinar. E aqui conosco está a doutora Amparo. Tudo bem, Amparo? Tudo bem, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. A Amparo Fernandes é nutricionista, psicopedagoga formada pela USP, com especialização em nutrição enteral e parenteral. Pós-graduanda em nutrição funcional pela Unixul. Trabalhou com nutrição clínica durante 9 anos em hospitais gerais e no Hospital do Câncer. Atualmente atende em consultório particular. A Amparo é responsável pela elaboração das dietas para perda de peso. Como você elaborou essas dietas, Amparo? Bom, Ana, cada um dos participantes representou um desafio único, né?
As dietas e toda intervenção nutricional, ela tem que ser planejada de acordo com o que o paciente traz para a gente no primeiro encontro, na primeira consulta. Então, a gente faz uma anamnese, onde a gente avalia o hábito alimentar daquela pessoa. A partir daí, a gente vai corrigindo algum erro alimentar, vai introduzindo novos hábitos e vai tentando trazer a pessoa mais perto do equilíbrio, mais perto possível. E quando você diz que você analisa os hábitos, eles fazem algum relatório? Sim, na verdade, eu tenho que ir perguntando, né? Se a gente deixar por conta da pessoa, ela sempre está muito bem, né? Mas a gente precisa perguntar o horário que faz a refeição, o que costuma comer, com a frequência principalmente, porque eu sempre falo para os pacientes que normalmente os problemas eles não estão no alimento, mas na maneira como a gente usa o alimento no nosso dia a dia. E a partir disso, um levantamento do que as pessoas fazem no seu dia mais comum, a gente consegue verificar se ele tem algum erro alimentar, normalmente monotonia, repetição de algum alimento, e aí a gente vai corrigindo de acordo com o que cada um necessita de correção. E quando eles fazem essa sua anamnese, onde é necessário colocar os hábitos alimentares diários, eles normalmente são fidedignos? A gente tem as nossas maneiras, né, de avaliar. Porque com todo esse currículo, creio, né, com toda essa sua experiência, você já deve ter assim, desenvolvido uma técnica para perceber, não, acho que aí é uma sabotagem. Exatamente. Não, quando a gente percebe que o paciente está se enganando, na verdade, né, porque ele muitas vezes... Normalmente as pessoas sabem o que elas comem errado, né? As pessoas hoje em dia são muito informadas sobre o que é certo e errado na alimentação. Então é muito comum as pessoas falarem que não comem algumas coisas, mas a gente tem umas perguntinhas-chave para ir perguntando, para ir fazendo e a pessoa acaba se entregando. Outro dia nós encontramos um telespectador na rua e ele me perguntou se os participantes estão tomando algum tipo de medicamento, e eu gostaria de deixar bem claro aqui, né? A doutora, inclusive, está aqui para responder a essa pergunta, se está sendo utilizado algum inibidor de apetite, no caso. Não está sendo utilizado nenhum inibidor. Na minha parte, né, eu como nutricionista, a única coisa que eu posso prescrever são fitoterápicos, são medicamentos naturais que são extraídos de alimentos, que o nutricionista, não porque seja fitoterápico, ele pode prescrever todos, né? A gente tem uma lista da Anvisa de substâncias que podem e que não podem ser prescritas por nutricionistas. Então, aqui vai um comunicado, né? Importante, nenhum nutricionista está apto a prescrever medicamentos para inibir apetite. Não, de jeito nenhum. Tá? A gente prescreve fitoterápicos, são substâncias que têm uma ação bem diferente do inibidor de apetite. E os fitoterápicos funcionam? Eles realmente ajudam a pessoa a diminuir a compulsão alimentar? Sim, Ana, na minha prática clínica eu tenho visto excelentes resultados com alguns fitoterápicos, sempre lembrando que o fitoterápico sozinho não faz esse efeito, não é que não faz, mas é muito melhor para o paciente quando a gente, em conjunto com o fitoterápico, usa também a suplementação. Porque o que acontece? A compulsão e outras situações, elas são provocadas por déficits nutricionais. A gente precisa corrigir esses déficits. Se você tem muita vontade de comer um chocolatinho em algum momento do dia... Normalmente depois da refeição dá uma vontade de comer um doce às vezes, não dá? Tem muita gente que tem vontade de comer doce após a refeição. Tem muita gente que tem uma compulsão específica por um tipo de alimento no final do dia. Tudo isso está relacionado à sua cronobiologia, como que você está produzindo seus hormônios principalmente, e a alguns déficits específicos. Então a gente precisa associar, por isso a anamnese é tão importante. A gente tem que associar qual alimento a pessoa procura, né, em que momento do dia, e a gente consegue relacionar com o nutriente que está faltando para essa pessoa. Então não é tão simples quanto parece, porque antigamente associava-se a parte nutricional, vou pegar uma dieta de 1.100, 1.200, 1.300 calorias, né? E na verdade não é bem assim, né? A nutrição ela é muito mais abrangente e pode ajudar muito
na perda de peso e no estímulo, inclusive com esses alimentos que você diz que são... Os alimentos funcionais. Alimentos funcionais. Aliás, nós vamos ter aqui com a doutora Amparo futuramente ainda um tema somente sobre alimentos funcionais. Olha que bom, vai ser muito bom. Mas é isso que você estava falando mesmo, Ana. A alimentação, tanto que hoje em dia a gente nem faz mais contagem de calorias, é uma coisa que a gente não contabiliza mais, né? Você não fica mais quebrando a cabeça na calculadora quantas calorias a pessoa vai comer por dia. O que a gente faz realmente é equilibrar o hábito da pessoa, é fazer com que o indivíduo receba todos os nutrientes que ele precisa. Você é formada por trilhões de células, cada uma delas precisa de uma quantidade determinada de nutrientes. E para receber esses nutrientes e ter o equilíbrio funcional, você precisa receber os alimentos certos. E não receber os errados. E no caso da doutora Lilian e do Ivan, eles estão passando fome? De jeito nenhum. Essa é uma outra questão, assim, que até pouco tempo todo mundo pensava que para fazer dieta precisava passar fome, mas isso é uma coisa, é um conceito absolutamente ultrapassado. É muito pelo contrário, assim, ambos estão comendo mais, né, do que comiam antes. A doutora Lilian, por exemplo, eu acho ela uma linda, né? Porque é uma pessoa que tem uma certa idade, que vai se cuidar, vai fazer uma academia. Eu acho isso um exemplo. A gente se preocupou, no plano dela, a gente se preocupou em reequilibrar a parte digestiva. E no caso do Ivan, ele tem mais peso para perder, né? São dois pacientes com características bem diferentes. No caso, ele se encontra, até de acordo com o seu diagnóstico, na obesidade mórbida. Na obesidade mórbida, exatamente. Então, ele é um desafio bem maior. E o Ivan tem já... O que significa a pessoa estar em obesidade mórbida? Significa que a obesidade já está interferindo muito na saúde dele. Então, a gente tem uma pressa, talvez, né? Mas assim, a gente tem uma intervenção bem diferenciada no caso dele, que é para voltar para o equilíbrio, reverter a síndrome metabólica e a partir daí começar a perder peso. E você, telespectador que está se identificando ou com a doutora Lilian ou com o Ivan, que está aqui conosco torcendo, né? Pelos nossos participantes e a responsável pela dieta, é uma responsabilidade, hein, doutora? Nossa, nem fala. Mas não adianta também nós termos o melhor médico, a melhor nutricionista, o melhor preparador físico, se não houver a força de vontade e a determinação. Na verdade, o comprometimento, né? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem otimista para essas pessoas que estão nos assistindo. Bom, telespectador, eu acho que é importante você acreditar. Eu acho que quem quer, quem deseja, chega exatamente onde quer. Se você se olhar no espelho e não estiver satisfeito com o que você está vendo, saiba que é a hora de mudar. E para mudar é só dar o primeiro passo, né? Precisa procurar o profissional correto, porque muitas vezes é difícil mesmo a gente chegar lá na saúde sozinho. Você precisa de um médico, precisa de um nutricionista, precisa de um preparador físico. E esse é o tripé, não tem outro segredo, não tem milagre. A gente tem que se empenhar para conseguir conquistar a saúde. E começarmos, né? Começar. Dar o primeiro passo, isso é importante. O primeiro passo é o difícil, depois você engatinha, vai sozinho. Pois é, mas nós temos novidades, porque no próximo bloco do Raio X, que será no próximo programa, a doutora Amparo mostrará dicas de nutrição na nossa famosa Feira Popular. E nós vamos ficando por aqui. Obrigada, Amparo. Que pena. Muito obrigada, eu é que te agradeço, Ana. Obrigada mesmo. Até a próxima. Espero que a gente se encontre bastante. Obrigada. E vamos terminando por aqui, porque você sabe que o importante para nós é viver saúde. Um abraço.